Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar aqui mais uma quarta-feira, neste culto doutrinário, né? Hoje, mais uma vez, gravado, né? Porque o celular deu probleminha, então estou gravando para facilitar aí para o pessoal da mídia, né? Mas antes de ler o texto de hoje, fazer reflexão e orar também, eu quero prestar alguns esclarecimentos, irmãos, ou melhor dizendo, algumas informações. A primeira delas é lembrando aos irmãos que dia 31, né, nós vamos começar o culto às 22h30. Por que 22h30? Porque muitos irmãos estão viajando, né, e o nosso ministro está com dificuldade até de montar, né, uma programação por conta das viagens. Então, uma programação vai ser um pouco reduzida, então resolvemos começar às 22h30, tá bom? Até para os irmãos chegarem em tempo, para, né, já estar aqui dentro do ambiente da igreja, para evitar até qualquer coisa, e a gente fazer o culto de encerramento do final do ano, né? Nós agradecendo a Deus pelo 2021, né? Que foi um ano de muita luta mesmo, muita dificuldade, muitos problemas, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor, né, Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor, e a prova é que estamos aqui. O Senhor nos permitiu estar aqui com os irmãos. Eu estou gravando aqui do gabinete, né, e louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, lembrando, dia 31, o culto começa às 22h30. Também lembrando, os irmãos, da nossa oferta especial. Nós vamos canalizar esta oferta para o telhado da igreja, né? Nós temos que intensificar a nossa participação para que esses valores vá para o telhado da igreja, e a gente precisa realmente de recursos. Eu também, no domingo, falei que a gente ia, dentro dessa contribuição, separar um valor simbólico para os irmãos que estão com dificuldade das enchentes, e nós nos comprometemos como igreja com a Convenção Batista Baiana, que comprou, né, colchões, muitos colchões, acho que 200 colchões, para ser entregue aos irmãos no interior do estado, né, os irmãos e as comunidades do interior, e nós nos comprometemos, cada igreja, com R$500. Nós também vamos ajudar, né, o missionário da região lá de Juazeiro. Enfim, nós estamos pensando aí, assim que a gente tirar o valor, a gente passa para os irmãos. Mas também vai ser baseado nessas ofertas do dia 31, né? Que a priori é para o telhado também, ok? No domingo, né, no dia 2, nós teremos o culto só pela manhã, e à noite nós vamos liberar, não teremos nem live, nem culto, para que os irmãos também possam passar, né, o ano em suas casas, né, domingo, né, em suas casas, à noite, ok? No ano de 2022, em janeiro, nós vamos retornar nossos cultos, né, às quartas-feiras, né, a partir da segunda quarta-feira do mês de janeiro. Na segunda quarta-feira, nós estaremos reunindo das 19 às 20 horas. Né, e as agremiações têm aí a liberdade para se reunir das 18 às 19 horas também, ok? Lembrando os irmãos. Outra coisa também, outra informação, que no mês de janeiro nós vamos suspender a EBD, a Escola Bíblica, porque os nossos professores estão fazendo as escolas, o escolão, né, com todos os irmãos, ainda não podemos reunir em classe, e não é justo o pastor vir e também fazer esse mesmo modelo. Então, vamos dar uma parada, nosso culto vai começar às 10 horas, das 10 às 11h30, como a gente sempre fez. Aí em fevereiro a gente volta com a EBD geral, até quando o governo for flexibilizando, a gente vai voltar às nossas classes, dia de domingo, como sempre foi, tá bom? Então, não esquecendo disso, se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo no decorrer aqui do culto, né? Agradecendo a Deus pela sua participação, você que está aí conosco agora no chat, né, interagindo, que Deus lhe abençoe, continue orando pelos enfermos da nossa igreja, entregando nas mãos do Senhor todos os nossos irmãos enfermos, e louvando a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós temos várias coisas para esse ano que vem,
pedindo a Deus graça, misericórdia. O tema desse ano é um tema também significativo. Nós vamos estar revelando aí no dia 31, como sempre foi, né? Essa praxis aqui da igreja, tá bom? Então Deus continue te abençoando. Vamos orar agora e em seguida estaremos meditando na palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, nós louvamos o teu nome, queremos te bendizer, Senhor, pela sua graça, seu poder, sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre toda a família Jerusalém, sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado na superfície da terra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque já findando o ano, apesar de muitas lutas, muitas perdas, muitas enfermidades, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem abençoado o teu povo, guardado-os, livrando do mal, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo o Senhor estar presente conosco. Palavras do próprio Mestre Jesus, Pai, quando disse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Continua abençoando o teu povo, os nossos projetos, projetos da igreja, ó Deus, que eles possam ser realizados segundo o teu poder, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Pai, envia recursos para esta tão grande obra, Senhor, que iremos dar início agora, Deus, neste ano de 2022. Continua abençoando o teu povo, Senhor, cada enfermo da tua casa, cada aquele irmão, aquela irmã que não pode vir ainda, ó Deus, por suas dificuldades. Tome em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 35. Nós vamos ler no capítulo 35 de Gênesis. Nós vamos ler de 1 a 7. Gênesis 35, de 1 a 7. Diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Deus a Jacó e a sua família, e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos, deuses aqui com letra minúscula, viu? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, ou seja, a família de Jacó, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Que Deus aplique esta palavra lida à nossa mente e no nosso coração. Hoje a meditação da palavra eu poderia citar mais algumas, mas eu vou citar 4 ordens de Deus a Jacó. 4 ordens de Deus a Jacó. 4 ordens de Deus, talvez, a você que está aqui nos ouvindo, vendo esta programação. Depois, Deus disse a Jacó, diz lá no versículo 1, Levanta-te, sobe a Betel, e faz ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Ele está justamente falando do capítulo 28 de Gênesis, quando Deus aparece a Jacó no val de Jaboque, onde ele tem aquela experiência, não só de lutar com anjo, mas ver aquela escada onde antes subias e descia, e ele vai dizer aqui um lugar tremendo, grande este lugar. Ele chama de El Betel, porque a presença de Deus estava ali. E os irmãos têm que entender que até esse período, até o período talvez do Antigo Testamento, os hebreus não tinham esta noção da onipresença de Deus. Eles não tinham essa ideia como a gente tem hoje, que Deus está presente em todos os lugares. Tanto é que eles faziam o que eles chamam de miksevat, que ou seja, levantar um altar, espargir com óleo e dizer, Deus está aqui, Deus se apareceu aqui. Por isso que ele faz isso. Talvez
os judeus não entendendo isso, mas honrando a isso, eles queriam marcar na história a presença de Deus naquele lugar. E interessante, irmãos, é que Deus aparece a Jacó nos momentos mais difíceis da vida dele. E foi justo nesse momento que Deus encontrou a oportunidade para mudar a vida de Jacó e a vida dele para sempre. Nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre se revela para nos confortar e nos dar uma oportunidade de ter uma experiência com Ele nos momentos mais agudos da nossa vida. Significado do nome Jacó significa aquele que agarra a calcanhar, ou, num tradicional, mais conhecido, suplantador e enganador. Nós conhecemos a história, ele engana o irmão, ele é uma pessoa que tinha muita facilidade com a mentira, e Deus muda o nome dele justamente de suplantador, enganador, aquele que segura o calcanhar, para Jacó, de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Então, irmãos, Deus, que é um Deus da bênção, se manifesta na vida de Jacó e coloca agora princípios de obediência e dando ordens a ele para que ele possa mudar a sua história e a sua vida. Às vezes, irmãos, o que falta na gente é isso. Aliás, um dos princípios da fé cristã é a obediência. Jacó não entendia isso. E quando Deus aparece a ele, se manifesta a ele, troca o nome dele para Israel, aquele que luta com Deus, Deus faz algumas reivindicações, alguns pedidos a Jacó. O primeiro é: levanta-te. Deus quer uma nova postura. Esta palavra do hebraico é anikan, eis-me aqui, no sentido de ficar ereto, em pé e de pronto para receber as informações e o direcionamento de Deus. Jacó não estava mais prostrado fisicamente, mas sim espiritualmente. Aquele momento era difícil, de muita dificuldade para Jacó. E Deus não queria ver Jacó prostrado diante das dificuldades, e sim de pé. É isso que Deus exigiu de nós em 2021, certamente vai exigir em 2022. Que fiquemos de pé diante das dificuldades, esperando as ações de Deus. Deus não quer que nos prostremos diante da dificuldade. Deus quer, como um valente soldado na guerra, pronto para pelejar contra as intempéries desta vida, contra as epidemias ou qualquer outra ação que venha contra nossas vidas. Deus nos quer em pé. Por isso o texto diz: levanta-te. O que é isso? Esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor é contigo. Não deixe as circunstâncias da vida baixar a sua cabeça, seja ela do ponto de vista físico, seja ela do ponto de vista espiritual. Então, uma das que Deus exige da gente é que nos prostremos, fiquemos de pé, aguardemos a sua ação. Quando um soldado vai receber a ordem do seu comandante ou do seu superior, ele não vem à vontade, ele não fica à vontade. Ele vai, se perfila, faz sentido e fica esperando a ordem do seu comandante maior. Então levanta-te, irmão. Está difícil, eu sei. As dificuldades têm esmorecido, mas levante, Deus é contigo em nome de Jesus. A segunda coisa que Deus manda que Jacó faça, a segunda ordem, é: vai até Betel. Por que vai até Betel? Porque, meio à dificuldade, Deus quer nos dar uma direção. Aliás, Deus está sempre nos apontando uma direção. Para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atento à direção que Deus está nos dando. Quando Deus está nos direcionando a algo ou para algo, por mais espinhoso, por mais difícil que seja esse caminho, temos convicção e podemos ter certeza que a vitória é certa, porque Ele está ordenando, Ele está mandando. Betel significa casa de Deus, ou seja, o lugar aonde Deus escolheu para nós nos encontrarmos com Ele.
Betel é um lugar da intimidade, Betel é um lugar da adoração, Betel é um lugar onde podemos derramar a nossa alma diante do Deus Altíssimo e Eterno. Isso aqui me fez lembrar da história de Ana, a mãe de Samuel. Me fez lembrar a história de Asaf, lá no Salmo 73. Então Deus sempre pede de nós que nos levantemos e venhamos a ter um direcionamento. Deus quer a gente marchando em direção. Não se prostre diante dos problemas. Entenda que os problemas estão aí. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos, mas aquele que está lhe ordenando, aquele que está lhe direcionando, aquele que está mandando você ir, é muito mais poderoso para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Então, vai até Betel, casa de Deus, segue em direção, vem buscar ao Senhor aqui no culto da igreja. Eu tenho sentido que nos últimos anos as pessoas têm faltado muito, têm deixado, né, de estar em comunhão. Cada um tem suas razões, mas o Senhor dos Exércitos quer nos direcionando. Sigamos em frente, como diz o apóstolo Paulo, para o alvo da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Depois Deus faz uma terceira ordem, dar uma terceira ordem a Jacó. Diz que era para ele habitar ali, né? Habitar. Sobe, o texto diz, sobe, vai a Betel, né? Deus diz assim, habita ali, versículo 1, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. O que isso significa para nós hoje? Deus, quando diz, levanta e habita ali, Deus quer que você tenha perseverança. Não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar e vir embora. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Deus quer que permaneçamos no lugar onde Ele nos preparou para nós. O livro de Hebreus vai dizer, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então Deus nos quer aqui. Quando eu digo aqui, não necessariamente a igreja, mas aqui na nossa posição que escolhemos para servir a Ele. Seja lá no ministério de louvor, no ministério de introdução dos nossos irmãos da recepção, ministério pastoral, ministério diaconal, até para que não seja ministério, mas que tenha um serviço na igreja. Por isso é importante que você permaneça. Tem um ditado popular que diz que pedra que muito se muda não cria limo jamais. Não tem consistência, não tem a experiência de permanecer no lugar e aprender com a situação, ainda que seja adversa para a sua vida. Então Deus quer que nós permanecemos num só lugar. Seja aqui em Jerusalém, seja em outra comunidade, mas é importante que você permaneça, dê a sua parcela de contribuição, aprenda do Senhor a conviver com a adversidade e aprenda a receber respostas de Deus, não obstante as dificuldades que você venha ou possa passar. Nós temos que ser firmes e constantes. Muitas pessoas deixam de desfrutar das bênçãos e da graça de Deus porque não permanece na Betel de Deus, não permanece na presença de Deus. Qualquer dificuldade que encontra, vai embora. Qualquer dificuldade que encontra, não quer criar mais relacionamento, quer evitar o contato. E nós somos seres sociáveis, precisamos um do outro, né? Tem um inédito que a gente canta aqui na igreja, diz, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, né? Então, continue ali, irmãos. Continue firme. Deus lhe chamou para concluir o ministério. Permaneça. Nós temos agora 2022, eleição das diretorias dos cargos eleitos para 2022, tanto ali de vários grupos da igreja, desde o departamento infantil até a união de adultos. Então é importante que você, se você sente que não fez nada esse ano, que está findando, tem 2022 para você ser bênção no reino de Deus. E o quarto é justamente, Deus diz, edifica um altar. O que é que Deus está dizendo para Jacó ali? Edificar o altar, Deus quer dizer o seguinte, você precisa de Deus, você precisa de mim para ter comunhão. Levantar o altar é ter comunhão. Altar é um lugar de máxima intimidade com Deus. Altar significa sacrifício. Altar significa renúncia. Altar significa adoração. Todos nós temos que edificar
altares ao longo da nossa vida. Pois o altar é a marca da nossa comunhão com Deus. Aliás, as coisas se resolvem no altar. As coisas se esclarecem no altar. E quando eu digo altar aqui, é a comunhão, é desfrutar da presença do eterno e maravilhoso Deus. Então Deus nos chama para esse lugar máximo de comunhão, esse lugar tremendo chamado altar. E pode ser necessariamente a igreja? Não. Pode ser seu casa, seu quarto, pode ser seu escritório, um lugar onde você reserva para ter comunhão com Deus. E queremos dizer mais, irmãos, porque este altar, que representa intimidade com Deus, muitas vezes ele está sendo sacrificado, né? Puristamente as pessoas não querem ter mais comunhão com o próprio Deus. Esse altar está sendo relegado ao segundo plano. Nós estamos cuidando de muitas coisas das nossas vidas pessoais, mas nós estamos esquecendo de cuidar do altar de Deus, de estar em comunhão com os irmãos, de buscar a presença de Deus através da coinonia, da grande comunhão com os irmãos. E todos nós temos que edificar altares ao longo da nossa vida cristã, porque o altar marca sim a sua comunhão, aliás, a sua real comunhão com Deus. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó? Com certeza, está provado isso quando você vai estudar a sua história. Mas para que esse propósito se realizasse na vida de Jacó, ele teve que obedecer a essas 4 ordens, a esses princípios. Deus lhe ordena. Jacó faz algo que era difícil para ele próprio, porque ele vivia uma vida assim, de enganar e ser enganado. E sabe o que é que vai acontecer com você? Se você obedecer esses princípios, se você tiver essa comunhão com Deus, levanta-te. Ou seja, Deus quer uma nova postura. Para com essa vida, como diria o velho pastor Carlos, pachorrenta, insolsa, sem nenhuma comunhão com Deus. Então Deus quer que você levante, quer que você tenha comunhão. Deus quer que você vá a Betel, que significa direcionamento. Deus quer que você direcione-se para o reino dele, pense no reino dele. Deus quer que você habite ali. Nos nossos dias seria perseverança. Deus quer que você tenha perseverança. Você está passando por luta, por dificuldade. E por último, Deus quer que você edifique um altar, que é um lugar de comunhão. Permaneça na comunhão com Deus. E o segredo da vida de Jacó foi porque ele foi obediente, justamente por isso. E sabe o que é que vai acontecer com você? Quando você obedecer esses 4 princípios, vai acontecer o que aconteceu no versículo 9 do capítulo 35 de Gênesis. Diz assim: e vindo Jacó de Pandarã, uma cidade, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E isso que vai acontecer com você? Deus vai aparecer não só uma, mas várias vezes na sua vida, e irá lhe abençoar. O texto que Jacó tem essa experiência ali no Val de Jaboque, Gênesis 32, ele vai dizer: porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O texto diz que Jacó prevaleceu. E prevalecer na minha cabeça é ser vencedor, é ter ganhado aquela guerra. E a pergunta que não quer calar é: quando é que eu ganho de Deus? Veja que o ministério da palavra de Deus é claro, oferecendo àquele homem uma oportunidade de mudança. E esse é o grande mistério. Quando é que eu prevaleço diante de Deus? Nenhum homem pode ganhar Deus, isso é verdade. Mas o texto diz que Jacó lutou, né? Você vai olhar lá, Gênesis 32, se você for até o versículo, Gênesis 32 fala isso, Gênesis 28 fala isso, mas se você for olhar, principalmente em Gênesis 28, que ele vem, né, e tem aquela experiência com Deus, uma experiência fantástica, que mudou a história de Jacó, diga-se de passagem. Então é importante que a gente repita isso, que Jacó estava fugindo, estava em fuga, ele vê a coluna lá, né? ele tem essa experiência, ele levanta uma coluna em homenagem a Deus, e Deus começa a falar com ele: olha, assim como eu fui com Abraão, seu pai, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu te faço fecundo, faço multiplicar.
né, para que venha ser uma multidão entre os povos, e dou a bênção, que foi dada a bênção de ti por intermédio de Abraão. E esse homem que tem essa experiência com Deus, depois ele tem uma visão da escada, onde ele viu o anjo subindo e descendo, porque Deus já vai mexendo no coração desse homem, porque Deus agora queria uma mudança total na vida de Jacó. O texto diz que ele prevaleceu, ou seja, ele venceu quando lutou com Deus. E esse é o mistério. E o mistério é justamente isso. Presta atenção qual é o mistério. Toda vez que Deus lhe toca, assim como tocou Jacó, na sua alma, né? Onde você sente o peso do pecado, daquilo que você agiu da forma pecaminosa, prejudicial às pessoas, toda vez que Deus lhe toca, ou seja, toca na sua alma, você prevalece. Pois vai gerar em você mudança. E é isso que Deus mais quer em sua vida, na minha vida e na sua vida e nossas vidas. Nas nossas vidas de um modo geral. Então, toda vez que você deixa Deus lhe tocar, porque o texto diz que o anjo cortou a contratura da coxa, né? Essa parte superior da coxa de Jacó, e ele ficou sem andar durante muito tempo. E aquilo foi angustiante para um homem que andava fugindo, para um homem que andava correndo de Deus. Ele tem essa experiência. E toda vez que Deus nos toca, a gente vence. Não que a gente vence no sentido literal da palavra, mas você se deixa ser tocado por Deus. O anjo lhe toca, né? Depois ele tem uma experiência quando ele vê a escada, né? A visão da escada, onde anjos do Deus Altíssimo descia e subia, e ali começa a mudança na história de Jacó. Então é isso que você precisa aprender nesta noite, que Deus precisa lhe tocar. Deus precisa tocar a sua alma, tocar o teu coração, a ponto de você realmente prevalecer. Porque aí você vai entender que agora você não mais vive, mas Cristo vive em você. Então esse é um dos grandes mistérios da palavra de Deus, e que está sendo revelado para nós esta noite, está sendo descortinado para nós esta noite. Jacó, apesar de ser um homem considerado suplantador, enganador, nesse texto específico, ele mudou a história da sua vida. Mudou a história da minha vida, porque quando eu olhei a história de Jacó, eu digo, meu Deus, quanto eu estou próximo, ou quanto eu estou distante dessa experiência de Jacó. Então Jacó nos mostra muito que devemos ter mudança sempre. E Deus nos dá isso, através do seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Através do poder que há no sangue de Jesus. Quando você clama e pede, Senhor, me ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me abençoe, Senhor, mude a história da minha vida, Senhor, me direciona para as coisas do bem, não para as coisas do mal. Não deixe eu pecar contra ti, contra o teu tanto espírito. Então, você começa a clamar por isso, porque agora você foi tocado na alma. O texto é claro. Deus manda ele levantar um altar. Altar aqui significa que agora em diante, Jacó e seus descendentes, e assim foi, teriam uma comunhão direta com Deus. O altar é esse lugar, que eu chamo de lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Até aí podemos chegar. Depois daí, mais não. Então, queridos irmãos, que realmente esta palavra desta noite possa realmente chegar ao seu coração e encontrar. Que você possa, meu amado irmão, à semelhança de Jacó, ter essa experiência de obediência para que a sua vida mude por completo em nome de Jesus, ok? Eu quero orar agora, encerrando o culto desta noite, lembrando os irmãos, dia 31, às 22h30, estaremos reunidos em nome de Jesus para o culto de encerramento do ano, posse da nova diretoria para 2022 dos ministérios e departamentos. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, livrando do mal, tá bom? E qualquer coisa, nós estamos aqui para a glória de Deus. Continue orando, pedindo a Deus para que o ano de 2022, onde nós estaremos trabalhando com um tema muito interessante, propício ao ano que nós estamos vivendo, o Senhor possa
realmente revelar para nós como igreja a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar então, agradecidos a Deus por mais o culto, ou aliás o último culto de quarta-feira do ano de 2021. Santo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por essa experiência, ó Deus, de Jacó, que seja uma realidade na nossa vida, que haja mudança no meu coração, que haja mudança no nosso coração, que possamos aprender, Senhor, cada vez mais de Ti, através da Tua santa palavra. Abençoa Teu povo, chamado Igreja do Senhor. Abençoa os Teus filhos, guarda livre do mal, dá-nos, ó Deus, uma noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, queridos irmãos, fique com você nesta noite, guarde livre do mal, viu? E uma boa noite na presença do Senhor, em nome de Jesus. Forte abraço.